Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de técnicas de propagação. Hoje nós vamos revisar sobre as técnicas de propagação vegetativa e vamos comentar um pouco mais sobre a cultura in vitro. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda, da Universidade Estadual de Goiás. A propagação vegetativa ou reprodução assexuada ou reprodução clonal consiste na multiplicação de indivíduos a partir de porções, partes daquela planta matriz, daquela planta de interesse, em razão da capacidade de regeneração de órgãos vegetativos. A propagação, então, ela envolve mecanismos de divisão celular, mitoses e diferenciação celular. Ela é baseada em dois princípios, ou seja, o primeiro, as células da planta, ela contém toda a informação genética necessária para a perpetuação da espécie, e o segundo princípio é que as células somáticas, as células do corpo da planta, elas apresentam a capacidade de regeneração de órgãos adventícios. A propagação vegetativa ou reprodução vegetativa na agricultura, na produção, principalmente na área de fruticultura, floricultura e até em horticultura, ela é bastante difundida. Então, aí no slide eu coloquei alguns exemplos, no caso da floricultura, para a propagação de rosas, crisântemo, horticultura, batatas, batata doce, e também é um tipo de reprodução muito utilizada para outras espécies de importância econômica, como cana-de-açúcar, banana, abacaxi, E por que a propagação vegetativa é tão interessante? Porque produz ciclones, indivíduos geneticamente idênticos à planta matriz. Então, esses clones representam ali um grupo de plantas que, por serem provenientes de uma mesma planta matriz, apresenta a mesma constituição genética e idênticas necessidades climáticas, edáficas, nutricionais, e que isso vai ter uma implicação no manejo. Dentre as vantagens da propagação vegetativa, então, podemos elencar manter, a manutenção do valor agronômico da planta matriz, a redução da fase juvenil e, consequentemente, o período improdutivo, aqui pensando principalmente nas frutas, na fruticultura, obter áreas de produção mais uniformes, melhor definição e execução de práticas de manejo, e, além disso, permitir a combinação de diferentes plantas em uma única nova planta, e isso aqui quando a gente utiliza principalmente a enxertia. É importante mencionar, nós vamos comentar sobre as técnicas de propagação vegetativa, mas que essas técnicas elas foram definidas, descritas pelo ser humano, mas a partir da observação da natureza. Na natureza, nos ambientes naturais, as plantas fazem reprodução vegetativa ou propagação vegetativa. E observando isso, o homem é um ser, uma espécie muito observadora, e ao longo aí da sua história aqui no planeta, ele tem observado a natureza e, a partir dessa observação, desenvolvido técnicas que têm facilitado a vida, principalmente do homem moderno, técnicas e tecnologias, Nesse slide eu coloquei um esqueminha, retirado dessa fonte que está aí no slide. Para essa aula eu utilizei vários materiais da Embrapa, que
produz materiais bem didáticos, bem interessantes, que podem ser acessados gratuitamente. Então, nesse esquema, nós temos aí no centro uma representação da planta matriz, que de acordo com a Lei 10.711 de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, plantas matrizes são conceituadas como essas plantas fornecedoras de material de propagação, que mantém as características da planta básica, né? Então aí nós temos os fatores inerentes à planta matriz que podem comprometer a execuibilidade da aplicação das técnicas de propagação. Então aí tem questões relacionadas ao ambiente, temperatura, luminosidade, nutrição, também doenças e pragas e a própria ontogenia, né, relacionada também com a fisiologia dessa planta matriz. Então são fatores ali que vão atuar favorecendo ou não, né, o sucesso das técnicas que nós vamos comentar. A primeira técnica de propagação vegetativa que nós vamos comentar rapidamente, porque aqui é uma revisão, é a estaquia, né, que é um tipo de propagação que utiliza estacas, ou seja, segmentos da planta matriz, pode ser um ramo, uma raiz, uma folha, que esse segmento será colocado em condições de meio adequado para propiciar a formação de raízes adventícias e originar uma nova planta. Então, os tipos de estacas mais comuns são as caulinares, que são subdivididas em herbáceas, semilenhosas e lenhosas, dependendo ali do ramo, do tipo de ramo, se é um ramo mais verde, flexível, né? A gente coloca como estaca herbácea. Semilenhosa é quando a base já apresenta uma certa lenhosidade, o ápice ainda apresenta-se meio herbáceo, e as lenhosas é quando elas estão completamente lenhosas. Podem também ser estacas de folha ou ainda estacas de raízes, né, provenientes desses órgãos da planta matriz. É importante mencionar que a estaquia ela é uma técnica relativamente simples, não dá certo para todas as espécies, claro, né? Porque alguns fatores podem influenciar na formação desse enraizamento adventício na estaca. Dentre esses fatores, tem fatores da própria espécie, né? Principalmente aquelas espécies que possuem exudação, são espécies mais difíceis de ter esse enraizamento adventício, espécies que têm exudação hialina ou exudação de látex, mas um dos fatores que vai mais influenciar no sucesso da técnica é a questão do substrato, porque essa estaca ela tem que ser formada e já colocada no substrato para que esse substrato favoreça, né, todo ali a interação para esse enraizamento adventício. Pode-se fazer tratamento dessas estacas, né? Tratamentos comuns são feitos com hormônios, fito-hormônios sintéticos ou naturais. Os mais comuns são as auxinas, o ácido endoacético, o ácido endobutírico, mas as condições ambientais também influenciam bastante, né? Que podem ali causar uma desidratação na estaca e isso prejudicar o enraizamento. Então, aí nessa imagem que eu tirei da fonte que está no slide, nós temos em A as estacas de mirtilo colocadas para enraizar num substrato de areia, né? E os tipos de substrato são os mais variados possíveis, desde solo nativo, areia, areia combinada com solo, serragem, casca de arroz carbonizada, enfim, são vários tipos de substrato e cada espécie a gente tem que testar qual é o substrato mais adequado. E em B, aí a irrigação por nebulização em casa de vegetação, que isso vai favorecer ali as manutenções das condições
mais favoráveis para que ocorra esse enraizamento e a formação dessa muda de interesse. A segunda técnica de propagação vegetativa que nós vamos comentar é a enxertia. Essa técnica ela consiste em juntar duas plantas ou partes da planta de tal maneira que elas possam se unir, né? E essa união tem que ser ali em nível de feixes vasculares, né? E após essa união, continuar o crescimento originando ali uma nova planta. Então, essa nova planta, ela é constituída pelo enxerto, que também é conhecido como garfo ou cavaleiro, e o porta-enxerto, que também é conhecido como cavalo. É uma técnica muito comum, né, com frutíferas, por exemplo, para propagação de pessegueiro, ameixeira, macieira, pereira, videira, para os citros em geral, mangueira, aceroleira, abacateiro, caquizeiro, gravioleira e também para algumas espécies nativas em fase de estudos, né, e início de cultivo, como o próprio pequizeiro, umbuzeiro, mangabeira, pitangueira, camu-camu, entre outras espécies. Na enxertia, nós temos alguns tipos, né? Tipos de execução da técnica ali de colocar em contato o enxerto e o porta-enxerto. Então, os tipos mais comuns são garfagem, que pode ser em fenda cheia ou fenda simples, a borbolia, que pode ser do tipo T normal ou T invertido em placas ou escudo, a anelar, que é menos comum, e também do tipo encostia, né, que consiste em se encostar o cavaleiro ao cavalo, sem destacar, né, o enxerto da planta mãe. Então, ela é uma variação ali das três primeiras que eu mencionei aí no slide. Lembrando, né, que o enxerto é a planta que vem, o porta-enxerto é a planta que recebe. Então, geralmente o porta-enxerto está ali com o sistema radicular fixado ao solo, vai ser a planta responsável pela absorção de água e sais minerais, e o enxerto, ou cavaleiro, esse que está vindo, que você está trazendo, de uma planta matriz que tem algum interesse em termos principalmente produtivo, é o que vai compor ali principalmente a copa ou a parte aérea desta nova planta que está sendo formada. Nesse slide, eu coloquei três figuras que eu retirei da fonte, que está aí referenciada, onde na figura 1 representa a enxertia de garfagem em fenda cheia, ou seja, o A aí é o porta-enxerto, o B é o enxerto, e em C a gente teve aí a conexão, né, representando a enxertia de garfagem em fenda cheia. A figura 2, ela já mostra a enxertia de garfagem em fenda simples, ou garfagem em inglês simples, né? Onde a gente tem aí mostrando o A, o B, que é a conexão, e o C mostrando aí também a questão do amarril, né? O amarril que foi utilizado aí, o barbante, para fixação das duas partes conectadas. Na figura 3, a gente tem enxertia de garfagem em fenda dupla. Então, a gente tem aí o B é o porta-enxerto, o A é o enxerto, o C mostrando a conexão e o D também mostrando o amarril que foi utilizado para manter a fixação das duas plantas que estão agora em contato. Nesse slide, eu também peguei mais algumas figuras dessa fonte que está referenciada aí no rodapé. Na figura 4, a gente tem enxertia de borbolia em T normal.
Então tá mostrando um pouco da técnica, né, de fazer o corte em T normal aí em B, a retirada da borbulha, que são as gemas, a inserção dessa borbulha, que está representada em D, e no E a questão do amarrio, né? Na figura 5, a gente tem enxertia de borbulha em placa ou escudo. Então, mais uma vez, em A, retirou a borbulha do tipo placa, que é essa representação da figurinha B. Em C, a gente tem a inserção, e em D, o amarrio, mantendo ali a região de contato entre enxerto e porta-enxerto. E a figura 6 é a enxertia anelar, onde a retirada da borbulha é via anelamento, né, do ramo, né? Então, retira fazendo uma secção aí bem anelar para retirada da borbulha e depois fixação no porta-enxerto. Então, nós já falamos da estaquia, da enxertia. São duas técnicas relativamente simples, claro que tem alguns fatores que podem favorecer ou dificultar o sucesso da técnica, né? E no caso da enxertia, um dos grandes fatores que afeta a questão do pegamento ali na região de contato enxerto-porta-enxerto é a questão da taxonomia, da afinidade botânica, né, entre o enxerto e o porta-enxerto. Mas também todas as técnicas aqui demandam precisão no corte, equipamentos bem afiados e esterilizados, a destreza de quem está executando a técnica, né? Então, tudo isso é extremamente importante para o sucesso. Então, a terceira técnica que nós vamos comentar é a mergulhia, que é uma técnica que vai partir do princípio que a cobertura parcial ou total do ramo, e essa cobertura pode ser feita com solo ou outro material, né, um substrato, um material semelhante ao solo, que vai propiciar ali o sombreamento, a umidificação desse ramo para promover o enraizamento adventício e posteriormente se separar ali a muda ou a nova planta. Então, os tipos mais comuns de mergulhia é a mergulhia simples ou mergulhia simples de ponta, que é uma variação, mergulhia contínua chinesa e serpenteada e mergulhia aérea ou alporquia. Esse slide eu coloquei 4 figuras que eu retirei dessa fonte, que está aí referenciada no rodapé do slide. Então, na figura 9, nós temos a representação da mergulhia simples. Então, um ramo dessa planta matriz, ele sofreu uma curvatura na direção do solo, ele fica coberto ali por esse solo, e ele tem que, uma parte dele vai ficar coberta e uma parte ela vai ficar exposta. Então, precisa ali de ter um suporte para prender esse ramo, para ele manter ali na posição e isso favorecer o enraizamento adventício. Já na figura 10, a gente tem a mergulhia simples de ponta, né? Onde a ponta do ramo ela fica voltada para o solo, para que isso também seja um estímulo ali de brotamento e formação de raízes adventícias. Na figura 12 já é a mergulhia contínua serpenteada e na figura 11 a contínua chinesa. Então, a diferença ali é que na chinesa todo esse ramo que foi curvado em direção ao solo ele fica coberto, e na serpenteada parte do ramo fica exposta e parte do ramo fica coberto. Assim consegue-se a produção de várias mudas, né, a partir de um mesmo ramo que está sendo propagada a partir de mergulhia. Agora nós vamos falar sobre a cultura de tecidos,
ou cultura in vitro, ou micropropagação, também é um termo sinônimo, né? Então, também é um tipo de técnica de propagação vegetativa, e aqui no caso, células e tecidos vegetais, também denominados explantes, eles serão cultivados em meio nutritivo, sob condições adequadas de asepsia, nutrição e fatores ambientais. Essa técnica ela se fundamenta na capacidade que as células vegetais possuem de, mesmo separadas da planta mãe, continuarem a crescer quando cultivadas em condições apropriadas. Então, parte-se da premissa, né, que todas as células da planta apresentam capacidade de gerar um indivíduo. Então, aqui é a hipótese da totipotencialidade das plantas. Hipótese essa não tão recente, formulada por Scladen e Skivan em 1838. Essa figura, que é um esquema bacana aí para representar a cultura de tecidos, mostra então do lado esquerdo uma planta matriz, aquela planta de interesse agronômico ou para pesquisa, com algum interesse, né, pelo homem, onde dessa planta eu vou retirar uma parte, né, um tecido, um órgão ou células, denominado aí explante, pode ser um explante meristemático, ali no caso do ápice caulinar, ou explante maduros de folhas, caule, ou um explante também meristemático de raiz, né, do ápice radicular. Esse explante, ele tem que ser desinfestado, né, tem que ocorrer a desinfestação para que ele seja cultivado in vitro. Então, ali ele vai ser inserido no meio de cultura, um meio essencial para promover a multiplicação desse material em condições de laboratório. E aí nós temos embriões somáticos, brotos, calo, raízes, todos esses podem dar origem a uma nova planta, né? Uma muda geneticamente idêntica à planta matriz. E aqui também coloca-se a questão da suspensão celular, que também é uma variação aí da técnica de cultura de tecidos ou cultura in vitro, que tem algumas aplicações mais específicas. Então, um termo muito comum na cultura de tecidos é o explante, que é definido como todo segmento de tecido vegetal ou órgão utilizado para iniciar uma cultura in vitro. Alguns fatores podem afetar essa regeneração do explante, ou seja, o sucesso da cultura de tecidos. O primeiro aí é o genótipo, e está relacionado com a planta matriz, a fonte desse explante, né, o tipo de explante, principalmente explante que detém material meristemático, a chance de sucesso é maior, e também as condições da cultura. E aqui a gente destaca o meio de cultura, mas também fatores do ambiente, luz, temperatura, o tipo de vasilhame, as condições desse laboratório. Então, tudo isso vai afetar no sucesso da técnica. No slide anterior, eu comentei sobre o meio de cultura. Aqui nessa tabela, a fonte, né, de onde eu retirei essa tabela, está aí no rodapé do slide. Nós temos o que entra de composição nesse meio de cultura. E na linha aí no cabeçalho, nós temos os principais meios de cultura conhecidos da literatura: B5, H, LS, MS, White, WPM, SH. E então os meios de cultura de modo geral, eles têm macronutrientes, então aí a gente tem uma listagem desses macronutrientes e a quantidade em miligrama por litro, tá? Então, vários macronutrientes que vão
né, serem importantes para favorecer o crescimento desse tecido em condições de cultivo in vitro. Continuando então a tabela, no slide anterior nós listamos os macronutrientes, aqui vem uma lista dos micronutrientes. Então, além desses sais minerais, né, macro e micronutrientes, nós temos também compostos orgânicos, como ácido fólico, ácido indoacético, ácido nicotínico, biotina, glicina, mil-inositol, piridoxina, tiamina, que são elementos que vão entrar na composição desse meio, do meio de cultura e principalmente desses meios mais conhecidos. Então, no contexto da cultura de tecidos, a gente pode colocar ali alguns estágios de desenvolvimento da técnica, né? Então, primeiro é a questão da desinfestação do explante. Essa desinfestação, muitas vezes, se dá utilizando a solução de hipoclorito de cálcio a 2% ou hipoclorito de sódio, e essa concentração vai variar de 0,5 a 1%, e depois esse material ele tem que ser lavado ali bastante em água destilada. A segunda etapa vem a regeneração do explante, que daí já é o estabelecimento do cultivo in vitro. Essa regeneração ela se dá por organogênese, que pode ser direta, que a gente também chama de adventícia, ou indireta, que quando ocorre inicialmente a formação de um calo, ou seja, de uma massa indiferenciada de células, para depois diferenciação de órgãos. Essa regeneração também se dá via embriogênese somática, ou seja, a formação de embriões somáticos a partir de células vegetativas, e a micropropagação, que são explantes meristemáticos, provenientes aí de tecidos meristemáticos. Continuando então os estágios de desenvolvimento, o terceiro seria a aclimatação, que quando você já tem essa muda foi cultivada em condições ideais de laboratório e agora essa muda ela tem que passar por uma adaptação a esse ambiente externo. E por fim, a manutenção desse material em casa de vegetação, para que você tenha condições de sucesso posterior dessa muda proveniente da cultura de tecidos ou cultura in vitro. Então é importante a gente comentar mais um pouco sobre a organogênese. Gênese é formação, organo aqui refere-se a órgãos, então formação de órgãos. Então há uma produção de uma estrutura unipolar em conexão com o tecido vascular do explante e ocorre com o subsequente desenvolvimento de um primórdio de gema vegetativa ou raiz. Essa expressão pode ocorrer de forma direta ou indireta, como eu comentei há alguns slides atrás. Então, no primeiro caso, a partir do explante primário, vai ocorrer a formação de um órgão ou meristemoide. Então, a gente chama de organogênese direta. Já na forma indireta, primeiro vai ter a formação de um calo, né, que é uma massa indiferenciada de células. Essa massa se forma a partir da desdiferenciação do explante, resulta na formação desses calos e a seguir a formação de meristemas morfogênicos que vão originar raízes ou brotos. Então, a organogênese é um dos processos bem importantes ali para o desenvolvimento dessa nova planta em laboratório. Além disso, a embriogênese, que no caso é uma embriogênese somática. Então, é uma via de expressão morfogenética na qual embriões somáticos se originam a partir de células simples,
não resultantes da fusão de gametas, né? E esses embriões, eles apresentam brotos e raízes conectados por um sistema vascular fechado. Então, são dois processos muito importantes da gente definir no contexto da cultura de tecidos. Então, aqui vamos comentar sobre as aplicações da cultura de tecidos. No contexto da micropropagação, a cultura de tecidos possibilita uma multiplicação rápida, a possibilidade de obter elevado número de explantes a partir de uma planta matriz, controle tanto do meio como das condições ambientais nas quais essa multiplicação vai se dar, aplicação para o melhoramento genético. Então, é possível obter indivíduos haploides e duplicação posterior do genoma para dar origem a linhagens haplodiploidizadas, diploides, homozigóticas. Então, para o melhoramento genético, essa manipulação ali em laboratório ela é bem interessante. Indução de mutantes, visando determinadas características que são interessantes para o melhoramento, intercâmbio e conservação de germoplasma, regeneração de células ou de tecidos transgênicos, polinização in vitro, transposição de barreiras de incompatibilidade, e aí vem a técnica de fusão de protoplastos, engenharia genética e seleção por resistência a determinado agente. Então, aqui elenquei que para o melhoramento genético, a cultura de tecidos é essencial. Continuando a questão das aplicações, também com a cultura de tecidos é possível a obtenção de plantas livres de viroses. Então, em termos de condições fitossanitárias, essas mudas provenientes de cultura de tecidos, elas são bem elevadas. Então, ali a gente tem cultura de meristemas, microenxertia, termoterapia, são técnicas que vão favorecer essa questão de plantas livres de viroses, produção de metabólitos secundários, então estudos voltados para o foco em metabólitos secundários, a cultura de tecidos é muito importante, e também no campo da aplicação básica, né, em estudos de bioquímica, para elucidação de rotas metabólicas, para estudos de fisiologia na questão do crescimento e desenvolvimento, efeito de metais pesados no metabolismo das plantas, na fitopatologia para estudos de toxinas, na citogenética para estudos de cromossomos ou aberrações cromossômicas. Então, a técnica, ela se desenvolveu muito nos últimos anos, ela tem muita empregabilidade, porque ela realmente é básica para várias outras pesquisas, estudos, e então ela realmente é importante. Mas nós temos que mencionar também a questão das desvantagens. Então, dentre as desvantagens da cultura de tecidos, a gente pode colocar o elevado custo para a obtenção da muda, porque aqui a técnica ela envolve laboratórios que precisam ter equipamentos mínimos para que o processo ocorra da melhor forma possível, envolve pessoal treinado, envolve insumos que nem sempre são baratos, então a gente tem que destacar esse primeiro ponto. Além disso, a questão de variação somaclonal que pode ocorrer quando você fica com o material ali em cultivo in vitro por muito tempo, espontaneamente podem aparecer variações que nem sempre são interessantes, claro, porque você quer uma muda clone geneticamente idêntica à planta matriz, mas muitas vezes essa variação somaclonal, que é uma variação espontânea que ocorre no material que está ali sob cultivo in vitro,
pode ser interessante para estudos do melhoramento genético. Então, para obtenção de uma muda clone é ruim, mas para outras finalidades pode ser interessante. Perdas de caracteres, né, que nós comentamos, que um relaciona-se com o outro, devido à intensa multiplicação, dificuldade de aclimatização, então a muda proveniente do cultivo in vitro, ela está ali em condições ideais. Quando ela sai desse ambiente de laboratório e vai para aclimatar, nem sempre esse processo é fácil, então muitas vezes ocorrem perdas. E elevado período de juvenilidade após plantio no campo. Então, são algumas das desvantagens que eu elenquei aqui para vocês. Então, para que consiga trabalhar com cultura de tecidos, há necessidade de um laboratório. E esse laboratório, ele tem que ter algumas dependências para que o processo ocorra da melhor forma possível. Então, geralmente ele tem uma antessala, que é onde a equipe que trabalha naquele laboratório, ao chegar, troca de roupa, deixa os seus pertences pessoais. Ali é uma antessala também que pode ter o café, né? Então, é uma sala ali de preparação. Também é comum a área de lavagem e esterilização, ou seja, agora entrou propriamente dito no laboratório. Nessa sala de lavagem e esterilização é comum ter autoclave, destiladores, deionizador, geladeira, lavador de pipeta. Também tem uma área de meio de cultura. Aí nessa área é comum ter pH-metro, agitador magnético, micro-ondas, aparelho de vácuo e balanças de precisão e analítica, que é para montagem, né, composição dos meios de cultura. A área para manipulação asséptica, e aí envolve câmara de fluxo laminar, estantes para estocagem temporária desses meios, e além de outros materiais estéreis. Continuando então com relação às dependências do laboratório de cultura de tecidos, também há necessidade de uma área para incubação das culturas. Nessa área, nós teremos as estantes metálicas com lâmpadas. Essas lâmpadas geralmente são fluorescentes, branca fria, e ou grow luz, fixadas na parte inferior da prateleira, distanciadas de 40 a 50 centímetros. Pode conter câmaras BOD, né, Biosystems Organized Development, e mesas de agitação orbital. Também tem a área para observação e avaliação das culturas. Nesta área, geralmente tem os microscópios, estereoscópio, lupas. Essas lupas e microscópios acoplados com câmaras fotográficas para registrar os resultados. Também é comum o almoxarifado para armazenagem, né, dos materiais químicos. E a câmara de nebulização, casa de vegetação e telado já são ambientes anexos a esse laboratório que estarão destinados à aclimatação das plantas produzidas in vitro. Para ilustrar o que nós comentamos sobre o laboratório, essas fotos que eu vou mostrar foram tiradas no laboratório da Emater, aqui em Goiânia, em 2017, uma visita que nós realizamos. Hoje os laboratórios estão muito mais modernos porque eles foram reformados, mas essas são as fotos que eu ainda possuo. Então aqui nós temos a pesquisadora Maurísia, que nos recebeu numa visita que a universidade realizou, e ela mostrou todas as dependências, vidrarias, equipamentos mínimos para que o laboratório de cultura de tecidos ou cultura in vitro funcione. Aqui embaixo do lado direito nós temos a câmara de fluxo laminar, para vocês observarem aí o equipamento que é essencial para manuseio do explante e
fixação desse explante no meio de cultura. Aqui nós temos mais duas fotos, onde nós temos aqui do lado esquerdo a prateleira com as mudas em crescimento in vitro, já estão aí quase na fase de serem retiradas do laboratório e irem para a fase de aclimatação. E aqui do lado direito inferior o detalhe da muda, no caso aí de banana, na vidraria, né? Que está, essa muda está sob cultivo in vitro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário pode ser postado e nos encontramos na nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.